Oi, tudo bem? Esperei você chegar para a gente começar, né? Agora que a aula está com mais quórum, vamos passear. Foi pedido o quadro, né, que descessem o quadro do passo. Está aqui o quadro do passo. Deixa eu... E aí lembrei que a chefa falou que tinha que dizer que o Rubens Manhoto era o pintor do patrimônio paranaense. Que ele pintou o patrimônio paranaense. Então tá aqui o quadro, ela mandou descer, descemos o quadro, né? Tá aqui a venda, inclusive, tá? Tem uma etiqueta aqui atrás. A venda para quem quiser levar de souvenir do curso, tá aqui o quadro. Gente, o passo. Sábado a gente entra no passo, mas escolho o passo para falar porque é o único em Curitiba tombado pelo IPHAN. Não tem mais nada em Curitiba tombado pelo IPHAN. Por isso escolho. Não sei quem tem memórias do passo. A minha memória era o passo todo pichado, lá nos anos 2000 e qualquer coisa, depois que o museu saiu, né, completamente abandonado. E lembro de ter ido no museu no passo, quando eu era criança. Eu trabalhei lá no passo. Eu conheço todos os espaços ali, porque eu comecei a trabalhar em 84 no museu. E a gente ficou até dezembro de 2012. Né? Que daí foi feito lá o projeto para o BID. Eu tenho memórias assim, eu tenho memórias do depois de 2002, que ele está meio abandonado, e antes que eu fui criança no museu. Porque o prédio era da prefeitura, e foi feita uma troca informal com a Câmara de Vereadores, que era um prédio estadual. Só que na hora do vamos ver, ninguém colocou isso no papel. Então, daí, a prefeitura meio que se adonou da Câmara de Vereadores, né, que era um prédio estadual, e esse nunca foi passado oficialmente para o Estado. Então, o Estado tinha dificuldades de pedir verbas para reformar. Mas restaurar, né? Então, assim, como ela falou, era da prefeitura, foi construído para ser a prefeitura na época. Então, até 1916, os poderes eles eram itinerantes, né? Peço aqui, então, você que trabalhou no prédio, que se eu falar alguma besteira, né, vai saber. Eu vou fazer uma suplementação do que você disse. Patrimônio, bem material, tem mais que tem as coleções do Museu Paranaense, patrimônio indicado é único, mas tem tombado lá duas coleções, a coleção do Museu Paranaense e a coleção que era do Museu Davi Carneiro, que se somou. Só tem 6 coleções arqueológicas tombadas no Brasil, 2 estão no Museu Paranaense. Aqui é edificado, porque como a gente vai fazer o passeio edificado, então eu estou falando de prédio, né? Mas, enfim, tem mais coisas aqui tombadas. Então, até 1916, os poderes iam se mudando. Não tinha um prédio específico para eles. Até 1901, eles funcionavam na Praça Tiradentes, né? Vocês têm que lembrar que a Praça Tiradentes, e a gente vai ver isso quando a gente sair lá do Museu Ferroviário. Isso eu vou querer bem que vocês percebam, porque é muito visual. Quando a gente sai da estação ferroviária, aquela rua Barão do Rio Branco, ela dá aonde? Na Tiradentes. Né? Esses dias me falaram assim, não, ela dá no Passo. Sim, mas lembre-se que o Passo não estava construído. O Passo não estava construído, então se a gente olhar reto e faz uma curvinha, está na Catedral. Né? Então, assim, aquela rua ali era a rua onde acontecia tudo naquela época. Oi. Hoje o Passo era o mercado. Sim, falarei disso também. Antes ainda da prefeitura era o mercado, exatamente. E aí o que acontece? Eles vão se mudando, passa de um prédio, passa do outro, aluga um lugar aqui, aluga um lugar lá, até aqui no Palacete Wolff. Esse Palacete Wolff é esse aqui, ó, que tem esse amarelo, onde hoje é a Secretaria do Turismo. Né? Esse é o Palacete Wolff. Aqui foi várias coisas, o Palacete Wolff. Né? Oi?
A Fundação Cultural ficou ali um tempo, né? Diz que, li isso esses dias, que o Barão do Cerro Azul ficou preso ali, né? Antes, não sei se foi ali. Foi, né? Que ficou preso ali antes de ir por seu julgamento, entre aspas, no Rio, ele fica preso aqui, né? Então, assim, vários lugares foram a sede da prefeitura. E aí, justamente, o mercado. Ali onde é o Paço, hoje, tinha um mercado, desde 1873. Era o mercado, uma espécie de mercado municipal. Lembrem o seguinte também, isso acontecia nessa região aqui, e nessa região aqui do Largo da Ordem, ali onde tem o bebedouro. Aquele bebedouro também não está ali por nada, né? Tem uma simbologia, não é o da época, mas o que acontecia nesta época, 1873, para cá, né? A partir de 1873. O comércio da cidade era feito nessa região. As pessoas vinham com as suas carroças, principalmente dos bairros ali de Santa Felicidade, né? Então, as pessoas vinham nas suas carroças ali de Santa Felicidade, das colônias em volta de Curitiba, para vender os produtos aqui no centro. E as pessoas que precisavam comprar iam ali. Então, era todo um lugar de troca de mercadorias, de compra e venda de mercadorias. E esse bebedouro aqui não é da época, eles fizeram um outro, mas ali tinha um bebedouro, que era onde os cavalos iam beber água, enquanto as pessoas faziam o comércio. Era de madeira. Eu acho que até... Não sei se aqui eu devo ter... Não sei se é nessa apresentação, mas eu achei uma foto esses dias, que ele era quadrado de madeira. Isso, parecido com o do pica-pau, exatamente. E aí, claro, esse bebedouro ali foi feito em simbologia a isso. Inclusive a estátua do cavalo babão, que a gente chama carinhosamente de cavalo babão, né? Tem um porquê, também é em homenagem a esses carroceiros que vinham e deixavam os seus cavalos aqui para beber água, né? Então, até o cavalo babão tem uma simbologia, que carinhosamente chamamos de cavalo babão, né? O mercado, então, era ali onde era o Paço, inclusive... Dentro do Paço, a gente vai ver isso, eles fizeram um chão de vidro, porque na época da restauração foi encontrado o calçamento do mercado. Então, ali está bem cuidado, né? Ali é privado, então, assim, ali está bem cuidado. Então, a gente vê, tem no café, na livraria, tem todo um chão de vidro. Tem na parte lá do porão, na parte de baixo. Ah, essa parte eu não conheço, você precisa ir com a gente, para levar a gente lá. Essa parte de porão eu já não conheço. Eu não vou poder, infelizmente eu vou estar em Petrolina numa Mas você deixa uma procuração e eu falo assim, olha, eu tô aqui, em nome dela, a gente tem que entrar, né? Marido tem acesso, ótimo. Já vamos ter acesso aos porões. Tem acesso também? Eu acho que quando você for pedir a visita, você podia colocar essa possibilidade. A visita não vai ser. Lá você não consegue visita. Lá, assim, você não consegue visita. Leva o marido. Leva o marido. Leva o marido. Ótimo, visitaremos o porão. Então, aqui era o mercado. Aqui, se vocês perceberem, olha, é a torre da catedral. Então, realmente era bem atrás ali, né? E aí, esse mercado começa, então, a ser demolido para dar a sede à nova prefeitura. Esse mercado vai para onde? Ele vai para onde hoje é a Praça 19 de Dezembro. Vira ali um mercado. E até hoje tem uma feira ali, né? Eu acho que uma vez por semana tem uma feira ali, não sei se, enfim, por causa disso, mas... Então, esse mercado vai para a Praça 19 de Dezembro. Essas ilustrações todas não é tão fácil de achar, né? Quando não é uma coisa simples de achar, assim, disponível na internet, né? A gente consegue, mas não é uma coisa simples. Aí,
Claro, lá no Museu Paranaense tem. Vamos fazer. Por isso que a gente pode ir lá sábado à tarde. Daí a gente vê ali, né? Muitas coisas eu fui no museu, tirei foto, porque realmente a gente não consegue achar na internet. E aqui, olha as carroças. E aqui, ó, se a gente pensa em hoje na praça, né? A gente vai passar ali pela praça. Esse lado aqui ainda está mais ou menos do que a gente vê hoje, né? Tem Renner, Riachuelo, Marisa, estão todas ali. A Casa Edith deve estar ali desde essa época, inclusive, né? Porque tem uma plaquinha desde 1800 e todo mundo comprou cirola na Casa Edith, né? Chapéu, cirola, não tem lenço, né? Minha avó compra até hoje cirola na Casa Edith. Aqui desse lado mudou. E eu li, esses dias saiu, não sei quem foi que me passou, que era, acho que na Gazeta do Povo, um prédio que tem aqui, que foi construído aqui, que se chama Palácio Royal. Tigre Royal. Então, me passaram uma reportagem, é um prédio, hoje ele é amarelo, ele está escrito ali, Tigre Royal, de 1927. Eu não sei se hoje é um restaurante ali em cima, tem alguma coisa. Tem uma galeria embaixo, né? Então, aqui já não é mais o que era. Mas aqui, a gente vê ainda toda a fachada. Esse lado de cá era chamado, aquele pouco meus pais que chamavam de Turquia. Sim, Tanto é que o palácio aqui, o Royal, foi construído por um árabe. Fatouche era o sobrenome dele. Fatouche era o sobrenome dele. Era do lado de cá, aqui. Porque era um monte de lojinha, né? Diz que o contrato da Pernambucanas é o mais antigo de Curitiba, tem 100 anos, com a família Alves. 100 anos, olha só. Outra coisa que me falaram esses dias, que toda cidade tem um Banco do Brasil, uma Pernambucanas e um Coreto. Né? Então, a Pernambucanas está lá ainda. Né? Tá lá ainda. Então, 1914, o prefeito da época era o Cândido de Abreu. A gente vai falar bastante do Cândido de Abreu aqui. O Cândido de Abreu da rua, né? Vamos ver a fotinho do Cândido de Abreu. O Cândido de Abreu é uma loucura o que ele fez em Curitiba. Quando eu comecei a pesquisar sobre esses prédios, pesquisa um prédio, tudo o Cândido de Abreu está no meio. Ele era uma pessoa à frente do tempo que ele vivia. Ele trouxe toda a modernidade que a gente via, por exemplo, na Europa, ele trouxe para Curitiba. Ele tirou Curitiba da lama. Literalmente. Porque aqui, no Largo da Ordem, era um lamaçal, não tinha calçamento. Ele coloca o calçamento na cidade, ele coloca iluminação pública, e a maioria dos prédios que são Art Nouveau, ele está no meio do projeto. Então, o Cândido de Abreu, a gente vai falar bastante dele, foi prefeito de Curitiba por 2 mandatos. Ele autoriza a construção e, olha lá, eles não vão demolir isso aqui, ó, a fachada, né? Que depois acaba sendo demolida. Mas a fachada, num primeiro momento, não é demolida, e todo o material da construção, ele veio da demolição do prédio. O Cândido de Abreu também era uma pessoa muito interessante. No primeiro mandato, ele renunciou porque ele era uma pessoa muito correta. Aí ele teve uns atritos com os vereadores e daí disse que não queria mais ser prefeito. Ele prestava contas das coisas, né? Então tinha a prestação de contas, quantos tijolos. Se tudo isso estava correto, também não sei. Ele é visto como uma pessoa extremamente correta. Lá. O Cândido de Abreu era de Curitiba? O Cândido de Abreu, já te digo. Ele não está aqui. Ele está na minha apresentação aqui. Paranaguá. Como a maioria, né, gente? Paranaguá dá uma pena também, porque tanta gente vem de Paranaguá e está completamente abandonado, né? Paranaguá. Então, construtores, e lá tem um outro engenheiro aqui que fiscalizou as obras, Eduardo Chaves, que fiscaliza o Palácio Garmater também. Aí, se não me engano, esse Palácio Royal também, o Tigre Royal também, ele fiscaliza.
O Garcês, ele que fiscaliza também. Tudo isso vem mais ou menos da mesma época, né? O Garcês foi o primeiro prédio de Curitiba. Pensem, ali é onde a gente passa todo dia, na 15, que ninguém percebe também, né? Era dito primeiro arranha-céu. Primeiro arranha-céu, exatamente. Foi um concurso, era o primeiro arranha-céu de Curitiba, né? E aí, o que aconteceu, eles fizeram... O arranha-céu seria só de 3 andares. Então, era só um prédio. Aí, para ser um arranha-céu, eles construíram um quarto um ano depois. Né? Uma loucura isso. Então, aí a gente tem os arquitetos de decoração interior. E aí, eu acho legal, às vezes, a gente colocar uns dados que parecem meio inúteis. Mas, de acordo com o edital, foram 300 mil tijolos, 400 metros cúbicos de areia e 125 metros cúbicos de cal. E o mesmo documento, esse edital, abria concorrência para mão de obra. Então, já tinha edital, já tinha concorrência, já tinha tudo isso naquela época. E o Cândido de Abreu, então, visto como uma pessoa que respeitava as leis. Por isso que ele sai num primeiro mandato, depois ele volta. Então, e a localização do paço não foi do nada. Porque é isso que a gente vai verificar andando pela Barão. Tudo acontecia na Barão. Não era Barão do Rio Branco ainda o nome se chamava Avenida da Liberdade. Por quê? Porque ali a gente tinha a sede de todos os poderes estavam na Avenida da Liberdade. A Câmara dos Vereadores já estava ali. Onde hoje é o Museu da Imagem e do Som era o Palácio do Governo. Então, estava tudo ali. E tudo acontecia ali. As pessoas chegavam de trem e queriam ir para onde? Para o centro da cidade. Quem vinha de Paranaguá queria ir para o centro da cidade. Os hotéis chiques ficavam ali. Tem um, inclusive, que ainda está ali. Que eu nunca... Como é que é o nome dele? Eu nunca sei falar esse nome. Nhonche, mas ele começa com J. Nhonche, isso aí, esse mesmo. Que fica na frente do Palácio do Governo, né? Ali do lado a gente tem... Hoje tem um albergue ali, o Albergue Roma, né? Mas era um hotel. Tem o Hotel Tassi, que era ali também, que está completamente abandonado. Só a casca. Ali tá por dentro, tem uma floresta ali dentro, né? Então os hotéis... Como é o nome desse? Tassi. É o primeiro, se a gente vai passar ali, é o primeiro na esquina da 7 com a Barão. É o primeiro, que está ali, que só tem a fachada. E o Roma, que é do lado, tem um albergue dentro dele, né? Então, o Roma ainda está ainda tá intacto ali. E aí, logo depois dele, já tem um monte de fachada também com floresta dentro, né? Ali foi uma coisa que realmente está bem abandonada. Então, não foi do nada esse lugar aqui. Foi justamente porque ele estava na Rua do Poder, né? Inclusive... Eu acho que está isso mais para trás ali, mas aquela estátua que está aqui, do Barão do Rio Branco, eu acho que está mais para trás no slide, mas enfim. Aquela estátua que está ali, se vocês perceberem também, ela não está virada para a rua. Ela está virada de lado. Para quem... Oi, tudo bem? Para quem está chegando, não é? Ele está dando boas-vindas para quem está chegando lá da estação. Então, ele está virado para... Avenida da Liberdade, né? Ele não está nem para cá, nem para frente do prédio. É muito estranho, né? Quando a gente passa ali, ele está de lado. E tem eu botei até uma foto do dia da inauguração da estátua ali. E daí, com a estátua ali, a rua muda de nome. Aí ela vira Barão do Rio Branco. Então, aqui, Rua da Liberdade, transformada em Barão do Rio Branco em 1912, era a Rua do Poder. Então, ali nós vamos passar por todos os lugares de poder. O prédio ele tem 3 pavimentos com detalhes em Art Nouveau. Era o que estava acontecendo na Europa. Então, o Cândido de Abreu ele vem com essas ideias de Art Nouveau. Não é só aqui. Um outro exemplo de Art Nouveau dele também é o Belvedere, aqui na praça, na João Cândido, na frente do museu, que está a ver navios, o Belvedere também, né? Tem ali, tem um acordo com a Academia Paranaense de Letras para fazer um café e as reuniões da academia acontecerem ali. Também por causa do café, né? Só que aí, assim, eu tenho um aluno que ele é da academia e ele falou o seguinte para mim, a gente tem medo de ficar ali.
Como é que a gente vai se reunir num lugar que à noite não tem nada? Então, tá ali o projeto. Eu acho que muitas vezes o Estado ele acha que é uma forma de tirar menos recursos, mas na verdade as pessoas que querem ficar no prédio também só ficam lá se receberem. Claro, é como a gente falou aqui, é a via de duas mãos, é a mesma coisa. Ah, eu vou, mas traga a polícia pra cá. Então ele falou assim, nossa, imagina um monte de velhinho, foi isso que ele disse pra mim. Imagina um monte de velhinho, 7 horas da noite, reunido lá, que medo. Então a gente não vai. Então, por enquanto, tá lá, tem esse acordo, mas tá parado. E a Sociedade dos Operários abandonada também. Exatamente. Ali o movimento acontece domingo de manhã, né, por causa da feirinha, então a gente tem bastante coisa ali, mas se passar ali num final de tarde, na quarta-feira, final de tarde, é uma coisa bem complicada de passar por ali, né? Então ele faz o Belvedere aqui também, Art Nouveau, então ele traz tudo isso que está em ebulição lá na Europa, ele traz para Curitiba. Inclusive, ele faz um código, a gente vai ver um pouquinho depois, que ele chama de Código de Melhoramentos da Cidade, né? E tem uma frase ali que diz que Curitiba sai da província para virar realmente uma cidade, né? Então, essa coisa da gente falar, nossa, a gente mora numa província. Lembram da transgeracionalidade de ontem? A gente vem trazendo isso desde lá que a gente mora numa província. Até hoje a gente fala isso, né? Curitiba é uma província, né? Então a gente fala, não, a gente vai para São Paulo, vamos para a metrópole, né? Aqui a gente está na província. Então isso vem desde lá que a gente vem trazendo. Tem essa estátua está bem em cima, ali no relógio, né? É uma estátua conhecida como Curitiba. E era o primeiro edifício a ter elevador em Curitiba. A coisa era chique. Várias coisas que a gente vai ver aqui era sempre o primeiro, né? O palácio aqui, o Garmater, aonde é o Museu Paranaense, foi o primeiro a ter garagem acoplada na porta. Porque as pessoas chegavam e deixavam o carro ali, né? Por isso que ele é coberto. Aquela parte que a gente entra no museu, ela é coberta. Porque era o primeiro prédio a ter garagem. Uma coisa louca, né? Tudo é primeiro de alguma coisa. E aí, claro, por que também toda essa preocupação em decorar de uma maneira, vamos ostentar? A gente demonstra o quê? Poder. Luxo e poder. Então, temos... Oi. Desculpe que eu esteja me perguntando. Não, claro que não. Eu trabalhei... História viva. Eu trabalhei 25 anos na prefeitura de Curitiba, que era o Paço da Liberdade. Eu era funcionária lá, me aposentei lá como funcionária. E lá, eu cheguei a escrever muitas vezes no jornal a história do Paço. Trechos do que eu escrevi no jornal está no livro, um álbum que eles lançaram por ocasião da inauguração do Paço. E esse Cândido Abreu levou para Paris o engenheiro Eduardo Chaves. Para ele ver como é que era as coisas lá. E, da mesma maneira, o mesmo Eduardo Chaves foi para a França, os gastos pagos por do rei do café da época, para copiar um dos castelos ao longo do Rio Luar. O castelo de Babel foi feito pelo Eduardo Chaves, e antes foi lá para ver como era. Escutaram tudo isso? Então, né, Eduardo Chaves está aqui, o arquiteto do momento, o engenheiro do momento, Eduardo Chaves. Então, né? E o Palácio Garmater também é copiado da Alemanha. A foto tem da casa da Alemanha, eu achei a foto. Então, ele vai para a França, para o Vale do Rio Loire, onde a gente tem os castelos, e copia um dos castelos aqui, que é o Palácio do Batel, o Palacete do Batel. Ele foi engenheiro lá do Museu Paranaense, da cidade industrial.
Porque o Museu Paranaense foi cópia de uma casa... Sim, ele estava lá também, né? O Eduardo Chaves estava lá também. Sim, mas aí ele fez por Oscar Mater. Ele fez por Oscar Mater, não é um museu naquele momento. A família Garmater, né, o Júlio Garmater contrata, porque o Júlio Garmater... a gente vai e volta, né? Porque é tudo a mesma época, então está tudo na outra apresentação, mas enfim, o Júlio Garmater, ele era de origem alemã, ele vai para a Alemanha e ele se apaixona por uma casa na Alemanha e ele compra o projeto do arquiteto alemão e traz esse projeto para cá. E aí quem executa é o Eduardo Chaves. Então tem assim, eu achei uma imagem da casa, uma fotografia da casa lá. Não é a mesma coisa, claro, né? Ele fez umas adaptações, mas é bem parecido também, bem parecido. O Eduardo Chaves era conhecido como Chaveco, porque ele era corcunda, era de baixa estatura. Era o Chavequinho. E o mais legal da história é saber essas histórias. Ele era o Chavequinho, tá? Para os íntimos, ele era o Chavequinho. A gente aqui é só Eduardo Chaves, mas ele era o Chavequinho, né? Sim, e ele tá no Garcês, porque o projeto ali também é dele, do Garcês. É tudo da mesma época, né? Então todos esses pontos se conversam na realidade. O Cândido de Abreu, então, quem era Cândido Ferreira de Abreu? Ele era de Paranaguá, neto do Visconde de Nácar, engenheiro, formado pela Escola Politécnica do Rio. E aí ele viaja, ele não fica só aqui, né? Passagens como chefe de seção de obras da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, inspetor de colonização no Rio Grande do Sul, engenheiro do Ministério da Agricultura no Rio. E em 1892, então, ele vence a primeira eleição para prefeito de Curitiba. Mas seu primeiro mandato dura somente 11 meses. Por quê? Limitações impostas pelo poder legislativo municipal irritaram o Cândido de Abreu. E aí ele, não quero mais. Depois ele volta. Mas o que ele faz nesses primeiros 11 meses de mandato? Ele inaugura a luz elétrica em Curitiba, né? E ele faz uma revisão desse código de posturas. A gente vai voltar nele. Que eram medidas saneadoras e embelezadoras da cidade. Então, tem que pensar, é uma coisa bem interessante no Cândido de Abreu, era uma pessoa que, eu confesso para vocês, há 3 anos, para mim, Cândido de Abreu só era um nome de rua. Né? Eu nem sabia quem era este fulano. Aí eu fui lendo aqui, lendo lá, e aí, o Cândido de Abreu para Curitiba, eu acho que ele merece um estudo, um livro, para tudo que ele fez com Curitiba. Ele como eu dou aula só para fazer um link aqui, para o pessoal que, sei lá, se tem alguém de arquitetura, mas para fazer um link, por exemplo, com a história de Paris. Paris tem um prefeito, que é o Barão de Haussmann, como vocês queiram falar. Ele ficou na prefeitura durante 12 anos, e ele foi indicado pelo Napoleão III na época. Tudo que a gente vê de Paris hoje foi feito pelo Haussmann, na época. Champs-Élysées, as avenidas. Então, assim, são estudos e estudos sobre o Haussmann, inclusive em português. Eu tenho um livro em português sobre o Haussmann em Paris. Aí eu pensei, nossa, acho que a gente podia escrever um livro sobre o Cândido de Abreu aqui, porque o Cândido de Abreu é para Curitiba o que o Haussmann foi para Paris. Porque ele fez tudo que a gente possa imaginar de medidas de saneamento e embelezamento da cidade. E que está tudo aí ainda. Está tudo aí. Né? O próprio... aí ele vem também com a história do passeio público, um pouco depois, que já existia. Fui corrigida esses dias numa aula, porque eu tinha na plateia a bisneta do presidente Faria, que foi governador da província. E eu falando, não, porque o passeio público, o Cândido de Abreu... Não, ela levantou a mão. Não, já vinha de antes, porque o meu bisavô assinou. Então tá bom, né? Então a gente acredita na história que vem das pessoas, né? Mas ele faz realmente essas medidas embelezadoras de Curitiba e que estão todas aí. Tá tudo aí, né? Tudo para a gente ver. Em 1893, então ele sai de Curitiba porque ele foi convidado para fazer parte da comissão construtora de BH. Na época, a capital era Ouro Preto, e eles iam substituir
fazer uma nova capital, Belo Horizonte, então ele vai para essa comissão. E ele retorna para a prefeitura em 1913, que é mais ou menos aqui a época da construção do Paço, né? Esses melhoramentos do Cândido de Abreu. Então, era para mudar a aparência da cidade, e quando a gente lê sobre isso, eles falam que a gestão do Cândido de Abreu foi uma das primeiras gestões a se preocupar com isso aqui, ó, interesse coletivo, né? Porque foi a primeira que realmente pensou em vamos pavimentar a cidade, porque a cidade é um bairro só. Aqui a gente tem a história, eu ia contar na visita, mas vou contar hoje, a história de quando o Dom Pedro II vem para Curitiba e ele vem assistir uma missa aqui na igreja da Ordem. E ele diz que os curitibanos vivem como sapos, porque isso aqui era um lamaçal. Tanto é que na igreja, vocês têm ali, isso apareceu no Facebook, nossa, eu recebi 50 vezes esse negócio do pé rapado, né? Ali ainda tem, do ladinho da porta da igreja, tem um negocinho de ferro, para você fazer assim e tirar o barro para entrar na igreja, né? Porque ali era um lamaçal. Então, esse interesse coletivo aparece aqui pela primeira vez com o Cândido de Abreu. Por isso, eu faço sempre essa ódio ao Cândido de Abreu, né? Cândido de Abreu, porque realmente é uma pessoa que não foi estudada, ninguém sabe quem é. Se você perguntar quem é Cândido de Abreu, é o nome da rua do Miller. É isso que a gente escuta, é o nome da rua do Miller, né? Então, é bem interessante a gente se interessar pelo Cândido de Abreu. E aí, veja só, eu achei isso daqui, foi uma nota publicada em 1913, no jornal Diário da Tarde. Deixei com a escrita original, não mudei. E dizia o seguinte: com reflexão e comedimento estão sendo delineados os planos de remodelamento da cidade. Mais alguns meses e os ferros da picareta do progresso, da faina gloriosa da destruição civilizadora, cairão possantes como um terremoto benéfico e esplendoroso derribando a casaria vetusta. Era a modernidade, gente, chegando, né? Todo mundo sempre quer o moderno, não é? E essa Curitiba de hoje, isso aqui é muito legal, moça bonita trajando seda, porém calçada de tamancos, porque estamos no meio do barro. Ressurgirá vitoriosa do pó desses escombros, como fênix de nova espécie, exuberante em perfeição e graça. Não é lindo? Gente, isso é de uma poesia. Que eu andava de seda, mas de tamanco, né? Muito província. Isso é muito província. Enfim, nota publicada no Diário da Tarde de 1913. Então, tudo estava acontecendo nessa época. Pena que eu não peguei quem escreveu, porque essas coisas a gente pega um pouco aqui, um pouco ali, daí alguém escreve aqui, só bota aqui a nota. É assim que a gente vai... Oi? Olha, de repente, numa outra vida, é bem cara de Rafael Greca. É bem discurso, exatamente. Mas é isso aí, quando a gente vai pesquisando, porque o que é legal, assim, numa sala que a gente está aqui que não é acadêmica, o legal é saber essas coisinhas, né? Porque é muito bonito saber número de tijolo, edital, nananã, mas o legal é saber que o chaveco era chavequinho, né? Então, para saber essas coisas, a gente vai, é uma coisa meio, você vai garimpando aqui e ali e não tem referência. Então, mas pode não ser. Mas é só procurar o Diário da Tarde. Exatamente. É igual a história dos túneis que a gente falou aqui, dos túneis ontem. Era aqui. Quem que estava falando dos túneis? Você, aqui, né? Que a gente estava falando dos túneis de Curitiba ontem. Nossa, tem um túnel que vai da catedral até as ruínas aqui. Mentira, não tem. Mas do tal do pirata Zumiro. Quem é o pirata Zumiro? Que traz um tesouro e esconde? Não sabemos. Né? Então, assim, lendas urbanas que vêm de um cantinho aqui e que, às vezes, acabam se tornando realidade. De tanto que as pessoas vão falando, se torna realidade. Esses melhoramentos, então, o que foram esses melhoramentos? Para colocar uma lista para vocês.
terraplanagens, aterros, calçamentos, drenagens. Então, o passeio público, na realidade, era um pântano. Né? O que teve ali foi uma drenagem. Aquele terreno ali era do comendador Fontana, que morava na frente, né? Que era cunhado... Já chego nessa parte, se não me engano, ele era cunhado... Não, o Mate Leão era cunhado dele. E aí, é um pântano, eles drenam o passeio público, o comendador Fontana faz uma doação, porque ali era uma chácara dele, né? Faz uma doação de uma parte do terreno, e depois o Cândido de Abreu faz esse portal do passeio público, que é tombado, que era o portal do cemitério dos Cachorros de Paris. Então, tudo ele trazia do que era mais chique na Europa, né? Outros serviços isolados foi a construção do mercado, lá na 19 de dezembro, então, né, porque sai o mercado daqui e vai para 19 de dezembro. E um outro mercado no Batel. Todos os dias tinha alguma coisa. Todos os dias. Não passava em branco um dia. E todos foram descritos em relatórios públicos, em que se destaca a preocupação com detalhamento das obras e valores gastos. Por isso que ele e a Câmara não iam muito bem também, né? Na época, então, Curitiba tinha 65 mil habitantes, era pequenininha. Uma província, né? Uma própria província. Foram 3.400.000 paralelepípedos que foram assentados em Curitiba, né? Então, isso não é pouca coisa. É todo o centro de Curitiba. As linhas de bonde foram eletrificadas. E aqui, isso aqui é um arquiteto que ele diz o seguinte: os cortiços, grandes inimigos da circulação, serão atacados. Avenidas serão abertas e as praças, verdadeiros respiratórios da cidade, mesmo que sem árvores, ganharão grande importância, assumindo a função de revitalização, deslumbramento do espaço urbano. Outra obra dele que a gente vai passar na frente, Praça Eufrásio Correia. Completamente Art Nouveau. Tudo que está na praça, como não vou falar tudo, né, porque a gente tem estátuas mais novas, mas da época do Cândido de Abreu vieram da França, vieram de fundições da França. Então a gente tem as luzes, a fonte, e o que acontece com a Praça Eufrásio Correia é muito triste. Com o passar dos anos, porque ela é construída aonde? Na frente da estação. Para a gente chegar em Curitiba e olhar como Curitiba é linda com esta praça. E com o passar dos anos, o que vai acontecendo com a praça? Ela vai ficando abandonada. E o que acontece com a praça hoje? Completamente abandonada. Eu tenho um aluno, ele é arquiteto, e ele fez um artigo. Ele me passou até o artigo, eu posso passar para a Luísa e encaminhar para vocês, sobre como a Praça Eufrásio Correia ela vai adquirindo esse caráter de abandono com o tempo, principalmente com a construção do shopping. Porque a publicidade do shopping na época era: aqui dentro você está seguro. Então já não é mais o abandono patrimonial que você tem, que abandonamos a praça. Não, já virou um ponto que não é seguro. Então, foi uma imagem construída de que não é seguro, e aqui dentro do shopping, o artigo que ele fez foi justamente dessa passagem da construção do shopping. O que acontece com a praça na construção do shopping? E aí eles colocam um ponto de ônibus entre o shopping e a praça, então a gente não consegue nem ver a praça. Se você está na porta do shopping, você não vê a praça. E aí? Coisas para pensar, né? Se aquilo foi colocado pensando nisso ou não, mas é um artigo bem interessante, eu passo para a Luísa pode passar para vocês. Então, ele era, como eu disse para vocês, super atualizado com essas novidades, né? Outras construções de sua autoria. A sua residência na Avenida João Gualberto, falaremos de João Gualberto, não se preocupe, falaremos de João Gualberto. Conhecida como Casa das Ferraduras, que não existe mais, mas eu tenho uma foto ali, depois vou mostrar. O Belvedere, então, na Praça João Cândido, com estilo Art Nouveau. Praça Eufrásio Correia, mudanças no passeio público, com o portal de entrada semelhante ao de Cemitério de Cães, né?
E o Paço Municipal, que é o último dos seus melhoramentos, entregue dentro do prazo. Aqui a Casa das Ferraduras, lá é o Palacete dos Leões. Tá? Então, essa casa aqui não existe mais, né? Era a casa dele. Ferraduras por causa disso aqui, ó. A janela tinha uma forma de ferradura lá. Cemitério de cães. Pois é, por que cemitério? A gente não tem umas coisas que na história que a gente não achou bonito, traz, né? Por que cemitério? Gostei, achou bonito, traz. Podemos pesquisar sobre o assunto. Lição de casa. Lição de casa. Se alguém achar o porquê que é cemitério de cães, né? Vocês me dizem no sábado. É da França. Aham, é da França. É da França, sim. Aqui é uma foto da inauguração da estátua, então, do Barão do Rio Branco, 1914, a inauguração. Ó, aqui já está tendo uma mudança. E lá está a catedral e o paço está sendo construído ainda. Para falar só do Barão, afinal, a gente está ali, né, na praça, estátua do Barão. Isso é uma coisa bem interessante quando a gente fala sobre Curitiba. E para quem for replicar isso para outras pessoas, para outros alunos, é interessante sempre falar. Se um prédio está localizado na rua tal, na praça tal, vamos mostrar quem é o fulano da rua tal, da praça tal. De preferência, com uma fotinho. A gente precisa saber, conhecer a cara dessas pessoas que a gente não sabe, né? A gente realmente não conhece. Aqui, claro, todo mundo já ouviu falar, mas muita gente não. Não é o Silva Jardim, não morre lá no vulcão Vesúvio? Então, né? Lá. Olha lá, o que o Dr. Google diz por que cemitério dos cães? Tudo com base no amor dos franceses pelos cães e gatos, que eles em qualquer lugar no país, né? É tudo super acessível. Então, diz que ele existe desde 1899 e ficam realmente os restos mortais, terra de chão, que ali todos os animais podem ser enterrados, na verdade, peixe, cavalo, cachorro, coelho, tudo. Aberto hoje em dia para visitação e custa 3 euros esse prédio. Mas por que o portal é deste cemitério? A maioria das lápides tem aquela aparência do portal. Tem uma imagem aqui, inclusive. Dr. Google sabe tudo. Se ele sabe de verdade o negócio, mas a gente acredita instantaneamente. Depois a gente pesquisa, né? Tipo Wikipédia, a gente acredita, depois a gente pesquisa. Na verdade, é um blog de um jornalista da Globo. Ah, então daí já é uma coisa lá também. Oi. Não sei se você fez assim. Não? Então, quem sabe, quando é blog de jornalista, o negócio é mais jornalístico, de repente vai garimpar, né? Quem era Barão do Rio Branco? Nasce chamado José Maria da Silva Paranho Júnior, 1845, filho do Visconde do Rio Branco. Ele foi um diplomata, né? Esse título de Barão do Rio Branco veio antes do fim do Império e ele continuou usando na República. Lembrando que esses títulos, aqui não vou falar de história do Brasil, mas enfim, esses títulos, né, de barão, marquês, aqui no Brasil era tudo comprado, né? Isso vem da Idade Média, tá? Com os feudos que a gente tinha na Idade Média, na Europa, esses títulos, eles eram dados às pessoas dependendo do lugar onde o feudo se localizava em relação ao governo do que não era um país na época, né? A gente não pode pensar em país na Idade Média, mas